tudo isto começou numa altura em que não havia nada de profissional nesta área. E então o meu pai na altura começou a fazer isto de uma forma arcaica, há 45 anos. Havia alguns equipamentos a nascer e os concertos era preciso transportá-los, as caixas de cartão já não funcionavam. E ele foi desenvolvendo isto, que já tinha visto isto em Inglaterra e noutros países, e foi-se amadurecendo esta parte. Então, durante muitos anos, a nossa infância toda foi de volta das flight cases. O meu pai, como fazia um bocadinho de tudo, fazia som. Fazíamos as caixas. E o meu pai tinha uma coisa que permitia. Chegava lá um conjunto, precisava de alguma coisa, a gente fazia a caixa, fazia a coluna, fazia a mesa, ainda íamos montar e o meu pai ainda fazia o som, fazíamos as luzes, fazíamos tudo. E foi aí que nós, os três, a uma determinada altura, quisemos dar um passo, ou seja, criar algo que pudéssemos ter um bocadinho de imagem no mercado, profissionalizar isto como um fabricante de flight cases, não de várias coisas, e ao mesmo tempo a pretensão de fazer com aquilo que nós sabíamos que podíamos melhorar. Já uma tecnologia, não é? Uma das coisas do fabrico manual é que quando tinhas muitas caixas tinhas que numerar a tampa porque ela não casava umas com as outras, tinha medidas diferentes, e nós já oferecíamos isto, esta universalidade, na altura de forma manual, mas já tínhamos topias para cortar tudo com o molde, a esquadrejadora de precisão, projetos já todos, já não era uma folha que se fazia a bolso, já era uma referência criada por cada produto, quando se repetia o produto ele era feito da mesma forma, e muito montado na parte manual, técnica, quem é que sabia fazer os moldes, quem é que sabia abrir aquilo com a tupia ou com o tico-tico, ou esquadrejar uma peça que ela ficasse retificada. Tudo isso era um desafio. Que chegámos à conclusão que precisávamos de uma CNC. Ok. Foi quando veio o desafio da Rover 20, uma CNC de ventosas. Tivemos ali algumas infelicidades, eles tinham um pouco conhecimento, e foi difícil a integração, porque a assistência e o conhecimento era pequeno. E então eles diziam que tínhamos que fazer uma peça um desenho por cada vez que fôssemos repetir, quer dizer, não havia a tecnologia de macros e tudo que viemos a descobrir. As gravações, que fomos pioneiros nas gravações, ninguém gravava em nenhum canto do mundo e nós começámos a gravar. A pretensão era oferecermos ao cliente a identificação do produto ou da empresa, mas aquilo era uma máquina que nos dava muito trabalho de setup por peças variadas e nas repetições era um sonho, porque aquilo tinha 2 campos, põe aqui, enquanto está a maquinar, coloca ali, só que tinha que ter repetições para fazer isso, não é? A programação era um bocado chata no software da máquina e muito vocacionado só para a máquina, e já nessa altura chegámos a estar aqui com o Carlos e com o Filipe, porque nos disseram, pá, vocês vão arrancar com o CNC, provavelmente vocês deveriam ter aqui um software que vos ajudasse a programar, porque senão vocês têm que ser especialistas em programação, e provavelmente o core da empresa é produtos bons, não grandes programadores, não é? Nós temos uma variação de 10 mil produtos, em que alguns se conjugam, mas precisamos de versatilidade. Os clientes podem personalizar as caixas, não é? Os clientes podem personalizar, os interiores muitos são personalizáveis, e há uma conjugação de vários interiores com várias caixas. Mesmo o modelo da caixa sendo o mesmo modelo, há um setup de furação, de preparação, modular em função do objetivo final. E todo este ecossistema era necessário alguma coisa, não é? Hoje temos, mas não tínhamos. Houve ali uma altura, por acaso sempre foi a Bitmind um parceiro que demorou um tempo até termos a noção, e se fosse hoje tinha começado logo nessa altura, mas como tudo é um caminho. Certo. Por acaso foi curioso porque eu penso, não sei se foi o Carlos, se foi o Filipe Rego que me disse: ok, tu podes programar aqui, isto vai-vos apoiar, mas se vocês estão aqui entre programação e CAD, tem que ver o que é mais importante, porque, provavelmente para a produção.
E um bocadinho daquela reflexão acabou por bater em iniciarmos com o CAD. Que é o início do processo. Que é o início do processo. E colocámos um bocadinho de lado, mas na altura não era. Okay. Hoje é óbvio. Certo. Óbvio. Na altura as empresas não tinham muito essa questão de primeiro desenhar a peça para depois produzir. Não. É como diz o Carlos, duas fontes de verdade. Eu desenho, mas depois o que eu programo é outra coisa. E na altura só interessava programar aqui entre o gosto da tecnologia e a razoabilidade e os parceiros sendo sérios, o aconselhamento era inicia com o CAD. E então, na altura, iniciámos com o desenhador e com o software de CAD, que nos permitiu um primeiro passo, que era o passo de mostrar para o exterior o produto. Foi difícil, porque o mindset era corta e maquina é melhor do que fazer à placa, os desafios de prender a placa, de tudo isso. E houve ali um período que nós tínhamos uma máquina grande de nesting, que ainda a temos hoje, em que abria peça a peça. Porque vocês tinham estado uns anos ali a trabalhar peça a peça e custou a mudar o mindset. Foi. Para... A integração. Aquilo que, por exemplo, uma BitMind o faz muito bem, que é o apoio na integração, que é o grande valor acrescentado, naquela altura nós com outras marcas, com a maquinação não tínhamos. Compra-se uma máquina, eles pousam a máquina, dão a formação de como é que é o início do software e acabam por ali. Pronto. E tudo foi desenvolvido internamente. O que é que permitiu nós começarmos a mudar para o nesting, mas nós a desfocar-nos de que era o objetivo, era mais uma camada, que era já não só é produto, também tens que estar preocupado como é que isto se programa, como é que se faz, como é a tecnologia, como é que se faz nesting, como é que é assim, o que é que tens de desenvolver. E nós fomos amadurecendo esta parte de nesting com alguma resiliência, mas fomos fazendo. Até a um ponto que já ninguém quer usar as ventosas. Então aquela máquina, ao longo do tempo, começou a ficar um bocadinho mais de lado. Com esta progressão, colocámos uma segunda máquina de nesting, mais pequena, compacta. E vocês já tinham adotado mesmo. E aí já estávamos em full nesting. E é nessa altura em que, quando está a começar a surgir as duas máquinas, iguais, da mesma marca e isso tudo, mais se começou a sentir a necessidade de um software de maquinação. Ou seja, ter um maquinador externamente às máquinas. É aí que montamos a conversa com a BitMind. Já tinham passado quantos anos? Uns 15. 15 anos depois? Sim. Ok, é giro. Íamos estando juntos de vez em quando. Foi uma evolução do vosso próprio gabinete técnico, não é? E todo o vosso processo de produção, não é? Foi mais pendurado no produto do que propriamente na estratégia da progressão do que é um fluxo produtivo. Era muito focado no produto. Produto, cliente por ser produto, personalizar produto, fazer produto. Estas coisas íamos colocando um bocadinho em cima, muito ERP, muita tecnologia, muito mesh, muito tudo, mas já estava um bocadinho tão massacrado do nosso lado o software de programação, em que já estava bem, deixa ficar. E há aqui um determinado momento em que achámos, isto tem mesmo que ser alterado, porque programar e fazer nesting na máquina, perdes o controle. Fica muito dependente da pessoa, era uma gestão muito da hora, em cima do momento, em que há a falsa sensação que há mais controle. Porque na hora faz conforme tu tiveres e for preciso. E isso é completamente errado. Porque passamos para a pessoa uma responsabilidade que não lhe diz respeito, que não é ele que tem que fazer gestão de processo, não é ele que tem que fazer gestão de maquinação, e atribuímos-lhe a ele uma função que não lhe é devida. E causa transtorno, causa erros, causa problemas, causa stress e causa um descontrole completo. Porque, então, se eu vou fazer conforme dá jeito, conforme eu preciso, será que é necessidade do próximo e do anterior? Sugerem-nos um CAM. Nós fazemos uns testes com o CAM e é um CAM pensado de outra forma.
provavelmente de um conforto igual ao operador de máquina, que é o desenhador a programar. Certo. E eu programo a obra. Mais uma falsa questão. Porque programar a obra é a minha sensação naquele momento ou é a necessidade do fluxo produtivo? Depois, de repente, queres trocar uma ferramenta para as peças todas? E peças. Então, se há 3 desenhadores, ou se há 2, ou se na produção reconciliou-se pela uma urgência ou uma necessidade de um cliente, certo, eu não posso juntar nada porque ele já o fez. Certo. Então, não fazia gestão de peças, gestão de retalhos. Pior do que isso, era programado individualmente. Não funcionava. Fizemos alguns testes e não funcionou. E 3, 4, 5 indicações foi... É o AlphaCam, vocês já estão nessa fase. Foi quando eu liguei ao Filipe e ele disse: Filipe, tens que vir cá. E ele, ao fim de tantos anos, não é para beber um café só, pois não? E eu disse: não, estamos a necessitar. E a verdade era, nós tivemos sempre uma excelente relação, desde o início até hoje, em feiras e em tudo. Aliás, em clientes que nós passávamos e dizíamos: é AlphaCam que vocês devem ter, porque tínhamos essa noção e víamos. Mas também porque sempre foi posto do nosso lado, no vosso momento, que vocês achem pertinente na mudança de processo. Eu entendo que para vocês, que têm a generalidade do que é a concepção das indústrias, e estudam isto, depois chegam empresários, e às vezes como eu, não é? E cada um tem a sua dor, e é o gajo que mais sabe daquilo. O gajo é que percebe daquilo. Não percebe fluxos produtivos, percebe do produto, percebe do que entrega, certo, não percebe do como é que se faz. Não é o especialista, por isso é que nós precisamos de especialistas, não é? Por isso é que nós temos um agente inteligente e digital que se fala da inteligência artificial, não é nada mais nada menos que o AlphaCam. O AlphaCam já tem esses algoritmos há muito tempo, não é? Escolher a tecnologia e perceber e ser aconselhado é a parte mais importante. É como um contabilista dentro de uma empresa não sabe os erros que já se cometeram noutras empresas e então já não comete naquela. E vocês têm essa experiência, vocês têm a tecnologia produtiva e os fluxos, já têm de várias empresas. Sim. O problema é que nós temos que ouvir, aliás, ainda hoje falávamos nisso, o teu aconselhamento da forma como deveríamos ter feito e eu estar a dizer, não, era melhor assim, e faz-se assim e é. A verdade é que não era. Mas eu estou a viver o meu mundo dentro do meu mundo. E não estou a ver o mundo industrial, porque estou preso àquilo que eu só conheço. Estruturamos esse processo e dentro daquilo que fomos amadurecendo, claro, estavam-nos a colocar outro CAM, aliás, mais que um CAM, integrados, alguns 100% integrados. A falsa sensação de ser integrado é espetacular, porque então eu tenho a peça e já aplico a maquinação na peça, como se fosse um argumento, afinal fiquei preso a isso. CAM dentro do SolidWorks e noutras plataformas e com outros add-ins. Qual é o problema? Não, eu não preciso disso, porque isso vai-me prender. Amanhã muda a tecnologia da ferramenta e da máquina e isso, eu vou reconciliar, abrir isso tudo. Não. Hoje tenho essa certeza. Na altura, a primeira vez iludi-me com isso, não é? Isto tudo integrado, isto é que era porreiro. Não. Tem que ser mesmo separado, são coisas separadas. Elas têm que falar entre si. Isso é outra coisa. E isso o AlphaCam permitiu, não é? Em que hoje já estamos nesse patamar, não é? E o AlphaCam obrigou-nos a extrapolar rapidamente de 2 máquinas, quando pusemos o AlphaCam, para 6. Num pequeno espaço de tempo. Porquê? Porque o controle cada vez é maior, a programação cada vez é menos dependente de um detalhe ou de um bom senso de uma pessoa. Isso também é ingrato para quem programa. A variação é gigantesca. Nós maquinamos uma série de 200 placas por dia, 200 placas de nesting, com milhares de peças dentro, todas diferentes. O X-Level veio permitir também isso, que é identificá-las no fim para se separar. Era outro problema que tínhamos aqui com o programa da máquina, fazer nesting na própria máquina. E durante muito tempo foi assim, ou seja, o nesting era um problema contra. Era contra a otimização, porque então sobrou as pontas todas e eu corto-as
e no nesting sobra, é um problema. E durante muito tempo foi assim. Fomos otimizando dentro do que conseguíamos e fizemos um esforço gigantesco. Aliás, provavelmente podíamos ter progredido muito mais, mas lá andávamos de volta de nestings e de softwares e de inventar. E é quando o AlphaCam surge, que mudou totalmente. Não é? Mudou totalmente porque passamos a ter um controle que nunca o tínhamos tido. Não é? E a tecnologia de integração com as peças maquináveis é que ainda foi mais desafiador e mais relevante para a decisão, que é, então espera aí, a partir de hoje eu desenho uma peça e ela é maquinável de forma automática. Isso mudou o paradigma todo, não é? Que nós fazíamos 2 processos. Então estamos a refazer o processo todo, do que é antigo, para termos 100% de integração com o AlphaCam. 100%. Sim. Tudo que é maquinação dentro da Samsung é AlphaCam. Todas as tecnologias de máquinas que estamos a adquirir e tudo, é tudo o AlphaCam. Ou ao maquinador da peça ou do nesting. Estamos aí por aí porque só há uma fonte de verdade. É preciso corrigir, tem que corrigir na peça. Não podem corrigir a meio do processo. Nem pode existir uma otimização de alguma coisa a meio do processo. Quer dizer que da próxima vez não vai fluir bem. Não vai correr igual. Certo, para não haver as tais 2 fontes de verdade, não é? Precisamente. E eu pensei, para acelerar o processo, vamos desenvolver aqui macros e começar a programar e metemos mais um programador a programar. Foi quando vocês estiveram cá a analisar e o Carlos ligou-me um dia a seguir e disse, Telmo, o Pedro falou-me que o problema não era mais uma licença. O problema é que vocês querem fazer coisas a meio do processo e vocês vão ter sempre 2 verdades ou 2 sistemas a dizer coisas diferentes. Pá, tem que apostar para trás. Vocês têm que ir ao início. Nós não precisamos de vos vender neste momento mais uma licença. E foi o clique, e foi o grande investimento que fizemos na parte do CAD, é daqui que nasce tudo, é daqui que se tem que estar direito. Claro que no AlphaCam é muito mais versátil, é muito mais fluido, a tecnologia de identificação, de personalização, de regras é muito mais prático. Na parte do CAD aquilo ainda é um bocadinho arcaico. A nível de leitura de códigos, de queries, estamos a trabalhar noutro modelo, pusemos o gestor documental, que está interligado com o AlphaCam também, foi uma boa tecnologia também que fizemos, de termos ali só um gestor documental que é para tudo, e agora temos que fazer ali um misto de programador de produto para que aquilo corra bem, porque na verdade o AlphaCam recebe tudo que for para maquinar, ele maquina. E tudo que é para mandar a seguir, otimizar para o processo, ele também o faz. Então não é ali que tem que se mexer, não é ali que vamos inventar, não é? É sempre para trás. E tem sido este desafio. O desafio principal de uma ferramenta é a integração, é aí que a BitMind tem feito a diferença. Tem feito a diferença. Essa integração faz com que a ferramenta tenha sucesso. Não é? A ferramenta acaba por ter sucesso porque está bem implementada. Nós tiramos muito partido disso e abre-nos o horizonte para outra coisa e não estamos preocupados com aquilo. E a integração com o ERP, com o SolidWorks, com tudo, para vocês já começa a ser uma rotina, as dificuldades já estão mais ou menos identificadas, não é? É muito mais rápido e prático a integração. Então pronto, neste momento eu nem estou muito a par do que é a programação, que eu era da parte de programação, está em automático, tem validações, é por ali, sabemos a otimização, está interligado ao processo, não há um sólido em cada lado. Se existe o AlphaCam vai lá buscá-lo, lê-o e programa-o, faz-lhe nesting desse sólido e então cria uma confiança grande. É humanamente impossível as pessoas conseguirem fazer a melhor conjugação. É humanamente impossível. E o AlphaCam consegue processar, a nível do módulo nesting, milhares de peças ao mesmo tempo e conjugá-las todas e retirá-las daqui para ali. Isso não é possível. Hoje o nesting é 99,9% do que fazemos. Agora, quando é preciso cortar qualquer coisa, ninguém quer. Se tivermos a tecnologia certa, o nesting é a melhor versatilidade que existe. Não há setups de máquina, não há preparação de ventosas,
Não há cortes intermédios em movimentação de peças de uma máquina para as outras. Nós chegamos a fazer esse teste, fizemos o teste entre corte e maquinação, não conseguimos ter a mesma velocidade e, além desse teste, não conseguimos ter sequer variação. Pois, eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de acharem que o nesting é rígido e não é flexível. É 100% o contrário. Agora, o nesting precisa de uma ferramenta que hoje temos, que há muita gente que usa as ventosas pela segurança, claro, mas é uma falsa sensação. Eu meto ventosas e maquino de uma vez. Ok, se calhar maquinei em duas, mas o tempo de corte, setup de peça, logística, preparar, tornar a haver um setup na máquina, tornar a colocar, tornar a tirar, o nesting ganha. Mesmo que cortem duas vezes? Mesmo que cortem duas vezes, claro que sim. E a fresa dura mais. Ao mesmo tempo, o AlphaCam tem o Bridge Nest e temos as tags que veio, ainda por cima, reforçar esta parte, que é, mesmo peças pequenas não se soltam, que mesmo com as ventosas soltavam-se. Então o que é que nós ouvimos? Pela aspiração dentro, a rasgar sacos, as peças por ali abaixo, a fazer um barulho enorme e com a agravante de poder ter um problema qualquer e rasgar sacos que aconteceu. Nós agora nem sequer soltámos peça nenhuma. Nós estamos com uma redução numa média de quase 70%. Porque quando nós não tínhamos estas ferramentas, o que é que nós tínhamos? Sem as tags, estragávamos muitas peças. Ok. Segundo lugar, tínhamos que maquinar poucas peças, que era para ser logisticamente perceptível e o operador maquinava assim. Guardávamos os nestings para repetir, por causa da diferenciação das peças, que de vez em quando dava problemas, guardávamos os nestings, tornávamos-nos rígidos. E aquela otimização que naquele momento foi, na verdade, a próxima vez podíamos ter posto outras peças mais pequenas que aproveitávamos mais. Então tudo isso era rigidez. Nós passámos de 99,9% é nesting, todas as máquinas são nesting e era humanamente impossível, não é? Como eu já disse, uma média de 200 placas por dia, todas com centenas de peças lá dentro, a não ser desta forma. E eu vejo que o AlphaCam e todas as soluções que a Bitmain está criando, hoje, mais do que um software destes, que no fundo é uma inteligência artificial criada há muito tempo, hoje são os outros passos que se pode agregar e que a Bitmain tem capacidade de o fazer, conforme já fomos começando a discutir, ter agentes de verificação, de apoio à decisão, de que conseguem dizer, atenção que se programares desta forma vais poupar 20% do tempo, atenção que aqui tem um raio ou alguma coisa que detectei que dentro dos parâmetros que nós fomos decidindo, esta peça podia ser alterada para se poupar. Todos estes procedimentos que nós podemos acrescentar com o apoio da Bitmain vai dar uma aceleração muito grande ao processo, à tomada de decisão e apoiar muitas pessoas para que nós na Europa consigamos ser, com estas tecnologias, muito mais competitivos, muito mais versáteis e muito mais eco-friendly, não é? Que é desperdiçar. Quanto menos desperdiçarmos, melhor. Era o AlphaCam saber onde é que está o sólido e qual é. Então, existe o ERP nosso, que deveria lhe dar a informação que tem que comunicar entre eles. Foi essa integração que fizemos, que é o nosso software diz, existe este sólido ali, vai buscá-lo e maquina-o, guarda no repositório. E conclusão, nós precisávamos de um comunicador aqui no meio entre o desenhador, que é o CAD, o maquinador, que é o CAM, o AlphaCam, e quem a comunica com eles. Pronto, nasce aqui esta integração que fizemos com o WebDB. Com o WebDB, que o WebDB diz qual é a peça, o AlphaCam vai lá buscá-la, programa e guarda no repositório. Depois destas peças estarem maquinadas, há um segundo processo, que é o AlphaCam recebe a informação através do automation,
não é? Recebe uma informação das necessidades, não é? Da quantidade de peças que são necessárias para maquinar em determinado momento, que já estão programadas, não é? Então a seguir entra a parte do nesting, o automation faz a programação da peça e seguidamente faz o nesting de peças. Recebe uma lista das peças que vão ser necessárias para entrar na maquinação, faz esse nesting, retribui com as quantidades e o tempo e os ótimos. E as peças estão em cada chapa, não é? E que peças estão em cada chapa, qual é a otimização dessa chapa. Se não chega, o EDB torna-lhe a mandar mais uns pedidos até termos uma otimização acima dos 90%. E é a partir daí que ele atribui um ID a cada placa, diz que peças estão dentro de cada placa, ao sistema, ao EDB, para gerar uma lista de placas de nestings em que gera uma lista diária de tempos que já estão programados através do AlphaCam, o que é que tem cada peça, o layout de cada peça, que depois ainda foi outro desafio, que é na máquina colocar a separação das peças, ou seja, identificá-las para se poder separar. Foi quando entra o X-Label, em que nós colocamos, em que permite não ser de máquina, porque tínhamos este agravante mais uma vez, que uma das máquinas que nós compramos veio com esta tecnologia, mas para o que era feito dentro da máquina. E então, mais uma vez, nós não queríamos tecnologias internas, nem informações internas. Queríamos que elas viessem do mesmo sistema, não é? Do mesmo ecossistema. Que neste momento, se nós temos a base de dados, que é o EDB, que é o motor que comunica com todos, se já comunica com o AlphaCam e já recebe as informações, então manda-me o layout do que foi feito para eu, dentro, conseguir picar e identificar a peça e dar baixa no sistema automaticamente.